Nós estamos continuando, né? Uma parábola que às vezes a gente pensa assim, mas alguém lê a parábola em 5 minutos e explana. Acho que vocês estão vendo, né, ao longo desses dias, quantas coisas, quantos detalhes que nós vamos tirando dessa mensagem. E é assim que nós vamos aprendendo, é assim que nós vamos crescendo, porque o ensinamento é tão grande, e que normalmente nós passamos por cima. Damos uma olhadinha e tudo bem, está entendido. Não está entendido na totalidade, né? Podemos ter, e vamos sempre, colher algum ensinamento novo, mas não tiramos todo o proveito que poderíamos tirar. Então, estamos falando da parábola do filho pródigo. Imaginávamos terminar essa semana, mas ainda não vai dar para falar do primogênito, o filho mais velho, que na semana que vem a gente liquida e que é muito importante. O primogênito nos chama muita atenção. Então, nessa parábola, nós estamos vendo e fazendo, né? Estamos observando a parte material, aquilo que está acontecendo fisicamente, um pai com seus 2 filhos, o filho que vai embora, e estamos fazendo uma análise, trazendo para dentro do coração, a nossa alma, aquilo que está acontecendo, né? Aquilo que acontece conosco, na nossa relação, não com o pai físico, né? Mas com o pai espiritual. E quando falamos pai, nós estamos falando de Deus. Não importa de que forma vejamos Deus. Deus, para mim, é uma força cósmica, um conjunto de leis. Não importa, é maravilhoso, é infinitamente bom, infinitamente justo. Adoro Deus, amo Deus, e cada um vê da forma que o seu coração fala mais alto. Tá? Então, nessa parábola, recapitulando bem rapidamente, aquele filho mais novo pede ao pai a parte da herança, vai embora, o filho mais velho fica. O filho mais novo, pedindo essa parte da herança, machucou o coração do pai, abalou até a família, é natural, né, que aconteça isso. Vai para o mundo, dá suas cabeçadas, perde tudo, e de repente vem a fome, e no meio da fome ele se lembra do pai, mas está lá dando comida aos porcos. Voltando para a parte física, um judeu dar comida a porcos. Porco é considerado imundo, não aproxima, ele não se aproxima. Tem orientação, inclusive, lá no Velho Testamento, Deuteronômio, Levítico, que se quer aproximar-se do cadáver, tocar o cadáver de um porco, poderia. Então, olha a que ponto chegou o rapazinho, né? Deu tanta cabeçada e está numa situação tão complicada, mexendo inclusive com a sua estrutura religiosa, tudo aquilo. E depois ele decide voltar para o pai, ele desperta, ele se arrepende daquilo que fez, de ter maltratado o pai, e decide voltar. Mas decide mesmo, levantar-me-ei e voltarei ao pai. Esse levantar-me-ei que ele usa não é aquele, olha, eu acho que eu estou pensando, vou voltar para o meu pai, acho que é melhor. Não, ele foi decidido. Levantar-me-ei, irei ao meu pai e direi a ele, puxa pai, pisei na bola, né? Pequei contra você, contra os céus, olha que coisa, me considera não mais seu filho, me considera o menor dos teus servidores. E aí nós vamos continuar hoje na alegria do pai ao ver que o filho que estava morto agora reviveu. Só que isso que nós falamos, que tratamos nessas semanas, trazendo para a parte aqui de dentro, o coração, nós vamos ver que, às vezes, nós nos comportamos como o filho pródigo, né? Pedimos ao pai, ele nos dá a herança, nos dá bens, que não são nossos, é dele. Nos dá bens, nos empresta bens, como a saúde, como o tempo, como o dinheiro, como as oportunidades de trabalho. E aí a gente, daqui que é meu, e não é nosso. E aí nós caímos no mundo, vamos para o mundo
achando que a gente pode esbanjar, fazer o que quiser, e maltratar os outros, maltratar a si mesmo, maltratar a espiritualidade, maltratar a consciência. E maltratamos. E saímos aí no mundo. Mas aí chega o momento que vem a fome. E chegou a fome. Que fome? A fome de paz. Por quê? No meio dos desatinos, da bagunça, às vezes não nos apercebemos de imediato o que estamos fazendo. Mas de repente alguma coisa acontece, a ficha cai e de repente eu falo: o que eu estou fazendo comigo? O que eu fiz com a espiritualidade, com Deus? O que eu fiz com essa consciência? Eu joguei tudo fora. O que eu fiz com a minha família, com os meus amigos? Desperdicei tudo. E agora tenho fome. Fome de equilíbrio, fome de serenidade, fome de paz, fome de alegria. A gente vai sentindo um monte de fome. E aí a gente decide voltar. Voltar para onde? Voltar para Deus. Para essa força. Voltar na direção da espiritualidade que nos acompanha sempre. O nosso anjo da guarda, nosso anjo protetor. Eu quero encontrar de novo tudo isso. Eu quero encontrar a consciência que eu tinha antes e de repente joguei tudo fora. Eu quero reencontrar amigos com os quais eu conversava, me alegrava, a minha família. Então é hora da fome. E tenho a fome. E agora eu quero voltar para o Pai. E aí a gente ainda pensa um monte de coisas para falar para Deus, para a espiritualidade que está sempre nos orientando, nos ajudando. Irmãos, família, uma família espiritual tão grande que nós temos e que nesse momento muitos estão do outro lado, torcendo por nós. E aí eu começo a planejar: olha, pessoal, desculpa, pisei na bola, né? Eu estou voltando, eu vou me equilibrar de novo. Olha, eu não quero benefício nenhum, não quero privilégio nenhum. Eu quero simplesmente encontrar a paz. Porque encontrando a paz, eu estou reencontrando a todos vocês, a espiritualidade, aqueles amigos, parentes que partiram, que estão do outro lado. Como seria bom eu poder voltar e abraçar um pai, abraçar uma mãe, um irmão, um amigo. Mas eu fui me maltratando. É a hora de voltar. E é isso que está acontecendo com o filho pródigo, o filho mais novo, aquele que era, entre aspas, mais inexperiente, aquele que estava no comecinho da caminhada. E depois, não exatamente essa semana, na outra, devemos encerrar falando do filho que ficou, né? Aquele é o bonzão, aquele está tudo em ordem, aquele, ele é assim como o pai. Nossa, e muitas vezes não é nada disso, tá? Então, hoje nós vamos seguir eu vou ler o trecho da parábola e depois nós vamos comentar a parte material, o rapazinho na relação com o pai físico aqui, e depois vamos trazer para a parte espiritual. Diz assim o trecho do Evangelho, da parábola: e o filho lhe disse, porque o filho chegou até o pai, voltou, né? Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só, ele realmente estava machucado, né? Arrependido. Então, pecou diante do Pai, diante dos céus, e não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste o meu filho com a melhor roupa. Ponha no dedo dele um anel, aquele anel que está aí guardado, e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho, o animalzinho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Então, nesse trecho, ele está voltando e está dizendo ao pai, olha, eu não sou
pequei contra você, contra Deus, e não sou digno de ser chamado teu filho. Tá? Então, aí o pai não dá nem tempo de nada. Vai lá, manda a turma trazer a roupa, o anel, sandália, e faz uma grande festa. Pega o novilho e se alimenta, fazem essa festa. Do ponto de vista material, vamos lá. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. O rapazinho falando para o seu pai. Tá? Então, o filho conta para o pai o que estava dentro do seu coração. O arrependimento sincero, bem sincero. Mostrou a seu pai a miséria na qual ele se encontrava, o rapazinho se encontrava. Confessava, o rapaz, a ingratidão terrível que havia cometido contra o seu pai. Sinceridade. Abriu o coração. Não escondeu nada. Não colocou culpa em ninguém. Porque normalmente a pessoa chegaria e diria: ó, pai, pequei, mas sabe, né, pai? Eu tenho lá meus motivos. E não tinha motivo nenhum. A gente sempre joga para cima de alguém as coisas que nós fazemos de forma equivocada. É como, por exemplo, eu estou passando por algum problema, algum envolvimento, eu estou fazendo coisas erradas. Tá? De repente alguém vem e eu falo: deve ser um envolvimento espiritual. Algum irmão do outro lado que está me atrapalhando. Como é coisa errada, eu estou jogando para o outro. E quando eu faço a coisa certa? Envolvimento espiritual? Não, fui eu. Então a gente procura se responsabilizar pelo que é certo e jogar para cima do outro aquilo que não é certo. Isso se chama, no português bem claro, malandragem. E aí o rapazinho ainda continua dizendo para o pai: não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só, né? Sentia, não era mais digno de ser chamado filho dele. Pai, errei tanto que, né, não dá. Mas parece, nessa recepção, quando ele retorna, que o pai nem permitiu que o rapazinho dissesse: pai, faz de mim um de seus empregados. Pelo jeito não deu nem tempo do menino falar. Faz de mim um dos menores em tua casa. Parece que não deu tempo também. Pai, deixa-me fora da casa. Eu durmo ao relento, não tem... Também não conseguiu falar nada. Olha, me vista com roupas ruins. Não se preocupe comigo. Também não falou nada. Não deu tempo dele falar. Por quê? Porque ele disse assim, está narrado na parábola: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste nele a melhor roupa. Ponha no dedo dele um anel, que já está separadinho, e sandálias novas nos seus pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e nos alegremos. Então aí nós estamos vendo o rapazinho querer falar para o pai aquilo que havia planejado, mas o pai não deu tempo, né? Por quê? Porque aquilo que era terrível para o rapazinho dizer, né, para o filho: nossa, como que eu vou falar isso com meu pai? Aquilo que era terrível para o filho, o pai fez tornar-se algo tão sereno, tão especial. Por quê? Porque enquanto o filho estava fora, o pai sempre acreditou no retorno. Sempre. Havia até o pai separado para esse momento do retorno o anel. Comprou um anel. Está aqui guardadinho. Quando meu filho voltar, eu vou colocar no dedo dele esse anel. Uma roupa nova. Comprou uma sandália nova. Quando ele vier, eu vou deixar meu filho vestido de uma forma digna, com todo amor. Olha que pai! Que pai! Havia deixado até o novilho, o animalzinho, aguardando um momento tão especial, tratando bem dele, e faz do retorno uma grande e maravilhosa festa. Festa que apagou
todo o passado. O pai não se preocupou com o passado. Nem perguntou onde esteve, o que fez, por que gastou. Não, apagou o passado. Que pai maravilhoso esse, hein? E do ponto de vista espiritual. Vamos lá? Trechinho da parábola. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. É o nosso pai. E quando eu falo o nosso pai, eu estou falando a espiritualidade como um todo. Quando eu estou falando pai, eu estou falando a minha consciência. Quando estou me referindo ao pai, é muito mais amplo. Eu estou falando de Deus, sem sombra de dúvida, da espiritualidade, que eu, de alguma forma, maltratei, vamos dizer assim, a minha consciência, a minha família, os meus amigos. Olha que estrago que eu fiz, né? Então, quando eu digo pai, pode fazer bem amplo isso. O nosso pai, ele sabe o que vai dentro do nosso coração. Ele sabe. O pai sabe das nossas imperfeições, o estágio em que nos encontramos. A nossa família sabe quem nós somos, os problemas que eu tenho, as imperfeições, os meus vícios. Eles sabem dessa imperfeição, o estágio no qual eu me encontro. Estamos todos em rota ascensional, progresso. Nós estamos progredindo, mas o progresso não dá salto, ele vai aos poucos. Então, que a falha, a sedução, é coisa perfeitamente possível. Todos nós erramos. Então, como sabem das minhas falhas, da minha imperfeição, vão compreender. É melhor que eu não fale, mas eles compreenderão. Deus compreende, a espiritualidade, até a minha consciência deveria dizer: opa, você falhou, não presta mais atenção, não falha não, meu, né? Então, nós temos que fazer como o próprio pai fez, acreditar que todos aguardam o nosso retorno quando falhamos. Deus, a espiritualidade, a minha consciência permite esse retorno, apaga o que você fez. Nada de consciência, aquele sentimento de culpa. Aí é que não cabe, no meu modo de ver, aquela ideia de um pecado. Não, errei. Meu amigo, faça certo. Arrume. Melhore. Errou? Vê se você não erra mais. Dá uma ajeitadinha, né? Vou fazer o melhor. Então isso é aguardar o retorno. Estou querendo retornar, né? Então que façamos tudo isso, essa ideia de voltar com sinceridade no coração. Todos compreendem que eu tenho livre-arbítrio, que eu posso fazer aquilo que quero, mas não devo fazer aquilo que não devo fazer, aquilo que é ruim, aquilo que é mal, né? Então, não existe falha nossa, que Deus, a espiritualidade, a família que nos ama, a consciência nossa, que não compreenda isso. Não pode a malandragem de errar. Bom, está todo mundo compreendendo, eu vou, erro, depois eu venho, peço desculpa. Não, aí não pode, né? Quando eu erro mesmo, em razão da minha pequenez, eu chego de volta e peço desculpa. Olha, não devia ter feito assim. Não vou fazer mais. Vou me empenhar para que não aconteça. Aqueles a quem eu agrido e que se sentiram magoados, cometi algo contra a minha família, contra um meu vizinho, contra o meu amigo, magoei, eu preciso pedir perdão. Olha, me perdoe, não vou errar mais. Para Deus em si, não é preciso perdão. Por quê? Porque ele nem se ofendeu, né? Ele só quer que a gente faça o melhor, mas ele compreende as nossas deficiências. Ainda do ponto de vista espiritual, vamos ver aqui. Trecho da parábola. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti nele, põe o anel no dedo, sandálias nos pés, traga também o novilho cevado, vamos comer, fazer uma grande festa. E aí nós vamos ver
do ponto de vista espiritual, né? O controle de tudo no universo está na mão do Pai. Está nas mãos do Pai. O controle de tudo. Enquanto nós vivemos de uma forma dissoluta, espiritualmente, jogando fora aquilo que Ele nos emprestou, a saúde, a oportunidade de um trabalho em favor do próximo, de amar a família, de amar os amigos, de orientar, de dirigir uma boa palavra, Ele sabe que enquanto nós estamos jogando isso fora, Ele nos aguarda o nosso retorno, com toda a provisão daquilo que nós necessitamos. Ele não se magoa. Está jogando fora? Volta aqui que eu não vou te dar mais saúde, não vou te dar mais tempo. Não, Ele nos aguarda com tudo aquilo que nós necessitamos. Ele não se magoa, não. Ele não revida. Não, de forma nenhuma. Deus nem fica esperando as nossas desculpas. Ele sabe o que se passa aqui dentro, no nosso coração. E é por isso que, antes que digamos algo a Deus, Ele já, desde que seja de forma sincera, Ele já nos despiu da dor. Que nem o rapazinho. Olha, tira a roupa, põe uma roupa nova. Quando eu venho com sinceridade conversar com a espiritualidade, com a consciência, com Deus, com a família, com os amigos, a respeito de algo que eu fiz errado e que magoou o meu coração, e volto, é como se Deus estivesse me despindo da dor, tirando. Olha, essa roupa está muito suja, está muito rota, joga fora. E já nos vestiu com amor, com paz, com serenidade. Ou seja, quando eu volto para o bem, Deus, espiritualidade, família, eu já me encontro no reino dos céus novamente. E é o amor do Pai, o amor de todos, a espiritualidade, família. Esse amor nos liberta do passado. Passado passou. Como o próprio termo diz, né? Passado. Passou, foi embora. Não torne a errar, evite, né? Vamos agora para mais um tópico. Na parábola, e vamos falar da parte material, o relacionamento do rapazinho, o filho pródigo, né, o filho novo, com o seu pai, que diz assim, agora é a palavra do pai. Ele fez aquela festa toda, né? Mandou matar o animalzinho, todo mundo cantou, se alegrou. E o pai diz, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, né? Então estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Do ponto de vista material, a ausência de um filho é como se ele estivesse morto. Morto, acabou, sumiu. Nos textos bíblicos, a palavra morte tem mais sentidos do que simplesmente a extinção da ligação do corpo com a alma. Morte vai muito mais além, né? A palavra morte, ela é a tradução da palavra grega thanatos, e que tem sentido, ou significa, separação. Separação. Morte, né? Desligou-se. Então não é só aquilo que nós entendemos como morreu, sepulta e o espírito foi embora. Vai além disso. Então, durante todo o tempo em que, por exemplo, o filho pródigo esteve cometendo seus desatinos, seus equívocos, longe do pai, ele era considerado como um morto, né? Mas nesse período ele estava ativo, estava vivo. Ou seja, continuava com os delitos, com os deslizes, com os erros, né? Então, linda, é a emoção de um pai que recupera um filho. Né? Que coisa preciosa, de um pai, de uma mãe que recupera um filho. É uma alegria que não se tem como explicar.
Eu mesmo tive a oportunidade, eu presenciar, comentei há 2 lives atrás, quando eu ainda, jovenzinho, faz muito pouco tempo, né, jovenzinho, com meus 19 para 20 anos, eu era militar e tive que sair de São Paulo para trabalhar numa unidade militar em outro local, no interior. E eu me afastei da minha casa, do meu pai, minha mãe e meus irmãos. Eu fui o único a sair de casa, não pelo casamento, por outro motivo. Todos os meus irmãos saíram em razão de terem se casado. Eu não. Jovenzinho, peguei minha trouxa, tchau pai, tchau mãe, tchau meus irmãos, e fui. Mas não me desliguei. Eu ia, voltava, visitava meu pai, minha mãe, meus irmãos. Não fui o filho pródigo que quis se mandar no mundo. Não fui. Né? Passado tanto tempo, eu nunca percebi que meu pai tinha deixado alguma coisinha assim não bem resolvida no seu coração. E quase que 50 anos depois, quando meu pai, um pouco antes de desencarnar, já num processo de demência, ele, conversando comigo, ele falava que tinha 4 filhos, mas ele não atinava que o 4º filho que ele se reportava seria eu. Ele falava, tenho 4 filhos, 3 casados, tudo, e um que foi embora, sumiu, nunca mais vi. Era eu, aquele que nunca mais viu, né? Mas naquele processo de demência eu entendi, mas era alguma coisa que ficou gravado no coração dele. E aí ele falava, era Adilson o nome dele e tal. E aí eu falei, pai, Adilson sou eu. E agora eu estou me reportando a alegria de um pai que recupera um filho. Meu pai, mesmo naquela condição, quando ele se atentou que eu era aquele que tinha sumido, tinha desaparecido, né? Ele levantava a mão para o alto e agradecia. Deus, obrigado, meu filho voltou. Uma alegria, né? E chorando. Então, imagine a alegria para um pai que recupera um filho que estava morto ou estava ausente. Olha que coisa, né? Então, morte, nos textos bíblicos é muito claro. Não significa aquela morte que todo mundo entende. Ah, morreu, sepulta, o espírito foi embora. Não, a morte vai muito mais além. Jesus deixou em várias situações essa explicação. Fulano, faça isso e viverás. Por quê? Porque ele não estava fazendo da maneira melhor. Estava, entre aspas, morto para o melhor caminho. Faça isso e viverás. Quantas vezes Jesus falou? Aquele jovem mancebo, o rico, que pergunta a Jesus, o que eu faço para alcançar o reino dos céus? E Jesus fala, cumpra os mandamentos. Mas esses eu já cumpro. Então pega tudo que você tem, ele era rico, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Faça isso e viverás. Ele falava para o doutor da lei, olha, ame o próximo, assim, faça isso e viverás. É porque alguma coisa não estava bem resolvida naquela pessoa. Tá? Era uma morte. Morte dentro dessa visão. Thanatos, palavra grega. Tá? Então, do ponto de vista espiritual, essa passagem. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a comemorar. Então, Jesus disse que o Pai não perderia nenhuma das suas ovelhas. Deixou aquelas parábolas que nós falamos, a dracma perdida, a ovelha desgarrada, o filho pródigo, né? Mostrando que aquilo que estava perdido foi achado. Aquele que estava morto voltou a viver, né? Agora vive. Então, como dissemos, a palavra morte não é naquele sentido, só naquele sentido que nós conhecemos. Só que muitos ainda não raciocinam dessa forma. Morte é morte, acabou. Mas não é isso. Aquele sentimento da perda ou da distância de alguém, como meu pai com relação a mim, eu tinha morrido para ele. Né? Era a ideia dele.
Então, nós vamos ver agora um exemplo. A história de uma pessoa. Um filho que estava morto e reviveu. Morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Tá? Nós vamos contar muito rapidamente a história do grande Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, o maior divulgador do cristianismo em todos os tempos. Paulo de Tarso. Então vamos contar como é que foi a vida dele e para ver que dá para a gente fazer uma comparação. Paulo de Tarso com o filho pródigo. Aquele filho que saiu, que gastou tudo, que depois voltou para o pai. Dá para fazer uma relação com Paulo de Tarso. Vamos lá? Vamos para a caminhada de Paulo de Tarso. Ainda Saulo de Tarso, ainda com o nome de Saulo de Tarso, ele vivia na fartura, judeu, né? Ele vivia dentro de um entendimento de um Deus nos moldes da lei antiga, né? Uma pessoa brilhante, mas o entendimento desse Deus era nos moldes lá da lei antiga, né? Era um trabalho maravilhoso, feito pelos judeus, sem sombra de dúvida. Eles trouxeram essa lei, trouxeram o entendimento de um Deus único, lá 3.500 anos, até um pouco mais, Abraão, trouxeram esse entendimento do Deus único de uma forma brilhante. Que trabalho maravilhoso os judeus fizeram, né? Levando essa ideia do Deus único que varou séculos e chegou aos dias de hoje. E era nesse entendimento que Saulo de Tarso exercia de forma dedicada a sua tarefa dentro do judaísmo, né? Então era um entendimento que precisava ser ajustado, precisava ser orientado. Jesus havia vindo há 2.000 anos atrás, portanto muito mais recente, para ajustar esse entendimento da lei antiga, colocando a lei de amor com intensidade. Lei de amor. Então, ele disse, não vim destruir a lei, vim dar sentido. Vamos falar um pouquinho da lei antiga, porque muita gente, aquilo era absurdo. Não, não era isso não. Respeito. A ligação do judaísmo com o cristianismo é forte, é grande. Não há nenhum antagonismo. O judaísmo e o cristianismo. Um é aperfeiçoado por Jesus, colocando amor onde havia muito mais rigor, né? Vamos tentar dar um exemplo. É como se no passado nós éramos infantis, espiritualmente falando, sem sombra de dúvida. Como no passado, sendo infantil, é só um exemplo. Nós, portanto, criancinhas, bem crianças, espiritualmente falando, tinha lá a tomada de força. E eu, pequenininho, né, meu pai dizia, se você colocar o dedo na tomada, tem lá dentro um bichinho que come teu dedo. Eu não vou pôr mais o dedo na tomada. Era a forma que ele usou para me assustar. Eu acho que se você colocar o dedinho, tem um bicho que come teu dedo, você vai ficar sem o dedo. Tá? Por quê? Porque eu não conseguia entender muita coisa. Eu era infantil. Coloque o espírito, os espíritos encarnados, há 3.500 anos atrás. Era mais ou menos isso. Olha, não põe o dedinho na tomada, muito embora não existisse na época, que vai ter um bicho que vai comer teu dedo. E aí vem Jesus, 1.500 anos, 1.800 anos para cá, né? Até um pouco mais. E aí Jesus vem e fala, olha, vocês já cresceram, espiritualmente falando, vocês já têm um entendimento, já não são tão crianças, já são rapazinhos, né? Já dá para entender muito. Olha, tá vendo essa tomada? Não coloque o dedo, porque vai tomar uma descarga elétrica. Então, antes de mexer, vá até
o quadro de força, desliga o disjuntor, aí você mexe na tomada. Então, Jesus se reportava a mesma tomada, por exemplo, né? Estou fazendo uma comparação, mas para pessoas que tinham oportunidade de entender de uma forma diferente. Então, vamos ver, nessa sequência, Saulo de Tarso, né? Falando de Saulo de Tarso. Jesus veio, mas ajustar todo aquele entendimento à lei de amor, que Jesus era amor. Então ele disse, não vim destruir a lei, eu vim dar um sentido, o sentido amoroso para essa lei. Exemplo, ele aboliu os sacrifícios. Dentro do judaísmo antigo, tinha aqueles sacrifícios, eu errava, o que eu fazia? Bom, errei. Como que eu vou me livrar do erro que eu cometi? Como se fosse numa tabelinha, isso que você fez, você tem que pegar um bode, entregar para ser sacrificado. Daí vem o bode expiatório, né? O bode é que expiaria a minha falha. Óbvio que não era o correto, mas era a forma de poder fazer ou chamar a atenção deles para não cometer o mesmo erro. Por quê? Porque eles não tinham ainda consciência tão aguçada. E aí, no Brasil é muito fácil a gente dizer. Aqui, quando a pessoa erra, a melhor forma dela, entre aspas, se conscientizar é fazer doer no bolso. Era o que acontecia lá. Era no bolso. Por quê? Porque ele tinha o bode lá bonitinho. Era o que ele tinha. E agora? Bom, o bode tem que pegar o melhor bode. Aquele sem mácula nenhuma, sem doença nenhuma. E tem que entregar para o sacrifício. Pesava no bolso dele, né? Ou nos bens que ele tinha. Então chamava atenção por isso. Quando vem Jesus, aí a coisa já mudou. Não é no bolso. É aqui dentro. No passado, é como se eu parasse o meu carro, né, lá na lei antiga, parasse o meu carro na porta de qualquer pessoa, no rebaixamento, e ia embora. Né? Foi embora, não estou nem aí para quem morava lá. E aí como que eu deixaria de colocar o carro ali? Bolso. A multinha resolve. E aí, eu já não deixava por quê? Porque o bolso está sofrendo. E aí vem Jesus, a gente com uma consciência melhor, eu vou parar ali, eu não estou nem sabendo se eu vou ser multado ou não. Eu vou dizer a mim mesmo, parar aqui não, eu vou prejudicar a pessoa. Se ela tem que sair, ir para um hospital, alguma coisa, imagina, eu não posso fazer. E vou, estaciono em outro lugar. É o que Jesus, entre aspas, né, veio falar. Então já não tinha, abolia o sacrifício. Tanto que ele disse que era o Cordeiro de Deus. Ele que encerraria a questão do sacrifício, como foi, entre aspas, sacrificado com a morte. Jesus disse, era diferente de lá de trás. Deixo-vos um mandamento novo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Então ele jogava para o amor ao próximo. Olha, de nada adianta você amar a Deus e odiar o teu irmão. Jesus mudando tudo. Precisava, quando falava em sacrifício, ele dava uma visão mais ampla. Era preciso que aprendêssemos a sacrificar o nosso orgulho. De que forma? Concedendo perdão. Sacrifiquei meu orgulho. Sacrificar o egoísmo. De que forma? Servindo o próximo. Sendo caridoso. Dando de mim para com ele. Sacrificar o meu egoísmo. Sacrificar a violência que estava em mim. O revide. De que forma? Dê a outra face. Que é a outra face? É ficar apanhando? Não. Se aqui você tomou um tapa, a outra face da violência é o amor. Vai lá e perdoa, vai lá e conversa, vai lá e explique para a pessoa. É a outra face. Sacrificar o julgamento do comportamento equivocado, alheio. Quem nunca errou, atire a primeira pedra, Jesus falava. Ou seja, não fique condenando os outros.
Então, nós vamos ver a questão da mulher adúltera, né? Jesus falava em sair dos rituais, dos dogmas, das hierarquias, né? Aquilo que era estabelecido e que se cumpria sem entendimento. Por exemplo, a questão da mulher samaritana, mulher da Samaria, que era desprezada pelo povo judeu daquela época, e que ela ficava com o coração triturado, porque ela queria adorar a Deus, mas na visão de todos, adorar a Deus era em Jerusalém, mas eles moravam na Samaria e não podiam, não era permitido que eles entrassem no templo. E agora? Nós adoramos aqui nesse monte, era um monte chamado Gerizim ou Gerizim. E Jesus diz, fica tranquila, chegará o tempo em que o Pai será adorado em espírito e verdade, não precisa de uma casa, não precisa de paredes, não precisa de teto. Você amará, todos amarão a Deus, o Pai, em espírito e verdade. Amar, portanto, sem discriminação nenhuma, a qualquer um, parábola do bom samaritano, né? Aquele que vai lá e socorre, não importa quem era, se era judeu ou não, ele era desprezado pelo judeu, mas ele socorre alguém caído sem perguntar se era judeu. Então, ele queria servir, amar. Voltando a Saulo. Mas Saulo vivia nessa época, há 2000 anos atrás, no entendimento da lei antiga. Ele não dava abertura para entendimentos novos. Ele vivia distante, portanto, do sentido do Deus que nós conhecemos, né? Esse Deus mais de amor. Ele era um rabino, estava ligado àquela lei antiga, né? Maravilhoso, mas era uma visão que precisava ser ampliada, modificada. Saulo vivia no meio da riqueza. Saulo vivia no meio do reconhecimento popular. Todo mundo se admirava daquele jovem. Que futuro brilhante ele vai ter! Que maravilha! É um doutor da lei, ele conhece tudo. Ele vivia no meio de amigos de ocasião. Ele era um homem decidido. Saulo era decidido. Ele fazia as coisas acontecerem. Nada de morno com Saulo. Ele fazia as coisas surgirem. Ele defendia com energia aquilo em que ele acreditava, realmente, dentro daquela visão sua antiga da lei. E carregava, portanto, dentro de si a ideia de um Deus enérgico, um Deus vingativo, aquele Deus que pendia para um lado, pendia para o outro, pendia para um exército em detrimento de outro. Vivia, portanto, dentro de um Deus que estava longe do amor que hoje nós compreendemos desse Deus. Ampliou essa visão, né? Então, para Saulo, lá há 2000 anos, Jesus era um terrível agitador. Jesus era um revolucionário que não dava para admitir de forma nenhuma. E aí, fazendo associação do filho pródigo, o que aconteceu com ele, e Saulo de Tarso, nós vamos ver que Saulo começa a sair da casa do pai antigo. Aquele pai que precisava ser entendido de uma forma mais amorosa, né? Um entendimento, teria que sair daquele entendimento ultrapassado e ser levado para um Deus de amor, de carinho, que ele não queria ser só ele adorado, não. Ele queria ser adorado através do amor que você dá ao seu irmão. Então, Saulo sai daquela casa daquele pai antigo, como o filho pródigo. Sair da casa daquele Deus que ele não entendia realmente, como nós entendemos hoje. E a sua tensão de Saulo, foi chamada pelos comentários que ele ouvia sobre os homens do caminho. Homens do caminho é aqueles que seguiam Jesus, né? Não eram cristãos ainda. O nome cristão é dado anos depois numa reunião acontecida em Antioquia e sugerida por Lucas, evangelista Lucas. Então, foi
Saulo ouvia aqueles comentários que surgiam dos homens do caminho, aqueles que seguiam Jesus, que já tinha sido morto nessa ocasião. A sua atenção, de Saulo, né? Sua atenção para sair da casa antiga, desse pai antigo, foi motivada também pela pregação maravilhosa de um homem, de um moço, chamado Estevão, lá na casa do caminho. Após a morte de Jesus, os discípulos se juntaram e começaram a fazer um trabalho magnífico no local, quer entender como quiser, uma igreja, um centro espírita, enfim, era um local onde eles se reuniam, chamava Casa do Caminho. E Estevão era um homem brilhante, um rapaz brilhante, que apareceu ali para ser tratado. Ele estava doente, foi tratado e ficou ali, porque ele era uma pessoa brilhante. Era um judeu, tinha um conhecimento da lei antiga muito grande, mas ali ele começa a ouvir falar de Jesus. E ele começa a falar maravilhas. E um dia Saulo de Tarso, entendendo Jesus como um revolucionário, né, que precisava ser acabado, essa ideia de Jesus, vai até a casa do caminho e vê Estevão falando sobre o mestre. Não gostou, mas se impressionou violentamente, porque era tão bonita a pregação de Estevão. A atenção de Saulo também foi chamada pela fé com que esses homens do caminho seguiam a orientação de Jesus. Saulo estava saindo da casa do pai, porque era tanta coisa nova que, meu Deus, o que é isso aí? Saiu Saulo, porque agora ele estava numa nova fase, a fase da fome, assim como o filho pródigo. Saulo de Tarso agora sentia fome. Era o momento da dor, fome de entendimento. E tudo era novo para ele. Fome de paz. Tudo era na cabeça dele era uma contradição, uma revolução, uma agitação. Ele sentia fome de conhecimento, fome de respostas. Tudo isso ele sentia. Fome de alimento para a alma. Que coisa é essa? Tão contraditório com aquilo que eu entendo, né? Fome de estar no reino dos céus. Ele não tinha paz. Estava tudo complicado, uma agitação terrível. Era como se ele, Saulo, estivesse numa terra estranha. Onde eu estou? Que nem o filho pródigo, numa terra estranha. Percebeu que não vivia no meio da harmonia. Não sou feliz vivendo da forma como eu estou. Olha que complicação, né? O mesmo aconteceu a Nicodemos, que era o chefe dos fariseus também, só que alguns poucos anos antes, que ele também, chefe de fariseus, ele, Nicodemos, era devotado à lei antiga, mas começou a entender o que Jesus falava e foi ao encontro de Jesus, levando a mágoa, a tristeza, as dúvidas, e saiu renovado, né? Renovado pelo amor. Então, fome de esclarecimentos Saulo tinha, como Nicodemos teve. Fome de esclarecimentos para assuntos que machucavam a sua alma. O que era aquela pregação de Estevão na cabeça de Saulo? Que coisa maluca, mas ao mesmo tempo bonita. Era semente ficando no coração de Saulo. Perguntava a Saulo: por quê? Por que eu participei da morte de Estevão? E Saulo participou da morte de Estevão. Tão revoltado que ele estava com a pregação daquele jovem, começou Saulo a trabalhar no sentido de tirar esse Estevão do caminho e participou da morte de Estevão, né? Então, por que participou? De uma forma tão desumana? Por que o destino lhe pregar essa peça? Estevão, sem que ele, Saulo, soubesse, Estevão era o irmão da sua noiva, Abigail, que morava em Jope. E Estevão estava em Jerusalém. Estevão não sabia onde estava a sua irmã. E sua irmã não sabia onde estava Estevão. Eles saíram de Corinto, de forma diferente. Abigail conduzida por uma família
E Estevão, colocado na condição de prisioneiro. Tudo perdido. Então Abigail não sabia que Estevão estava vivo e Estevão não sabia que Abigail estava viva. O nome correto de Estevão era Gesiel. Então, que peça era essa no coração de Saulo? Que me pregou. Imagina, eu fui o participante da morte de Estevão, que é irmão da minha noiva. Tudo isso no coração de Saulo. Por quê? Perguntava ele a si mesmo, Saulo. Porque a minha noiva, Abigail, que praticamente acompanhou os momentos finais de Estevão, quando ele, Saulo, participou da morte, e Abigail não odiava Saulo. Não, pelo contrário, perdoava. Que coisa mágica é essa? Pensava Saulo, né? Porque Abigail, já doente, logo após a morte de seu irmão, aquela coisa dolorosa, né? Complicada, terrível. Por que Abigail, a noiva dele, né? Ele pensava, prestes ali a desencarnar, doente, ela não demonstrava desespero. Ao contrário, mesmo ali, prestes a partir, ela demonstrava total confiança na espiritualidade. Porque ela havia abraçado essa causa de Jesus. Ela era cristã agora. Por que agora ela segue ao ensinamento desse tal Jesus? Quem teria levado a minha noiva, pensava Saulo, a seguir esse caminho? Quem foi a pessoa culpada? E a resposta veio. Quem levou esse entendimento ao coração de Abigail teria sido um velho homem, um velho sapateiro de Emaús. Emaús é pertinho de Jerusalém. O nome dele era Ananias. Olha a fome que estava dentro do coração de Saulo. Ele queria respostas. E agora veio o momento da ida à casa do pai. Igual o filho pródigo na parábola, tá? Chegou a hora dele voltar ou ir para a casa do pai verdadeiro. Como foi? O Sinédrio, que era o colégio de sacerdotes, atendeu um pedido de Saulo no sentido de permitir que ele fosse à cidade de Damasco para aprisionar cristãos. Por quê? Por que ele pediu? Porque Ananias, aquele que auxiliou Abigail a entender Jesus, agora morava lá em Damasco. E ele foi. E acontece um encontro de Saulo com Jesus, a aparição de Jesus, o Espírito Jesus, na estrada de Damasco. E naquele momento, Jesus aparece e diz, olha, sou eu a quem você persegue. E nesse momento, Saulo, virando a chavinha, entendendo finalmente, ele simplesmente diz, Senhor, o que queres que eu faça? Olha a virada para que ele voltasse à casa do Pai verdadeiro. Filho pródigo. Era Saulo se colocando como o menor dos servidores do verdadeiro Deus. Era Saulo deixando o orgulho de lado. Agora, só humildade, abrindo as portas para o encontro com o Pai, o verdadeiro Pai. Embora ainda existissem dúvidas naquele coração de Saulo. Era tudo tão novo. Como assim indagar o que falaria ao Pai nesse retorno? Pai, eu não te entendia, eu achava que estava fazendo certo, matei Estevão, prejudiquei tantas pessoas. É como filho pródigo. Exatamente, a história se aplica. A mesma coisa. As justificativas para ter ficado longe, fora, quais seriam? Ele tinha necessidade, Saulo, de tempo para entender tudo aquilo. E aí Saulo, maturando tudo aquilo, ele fica 3 anos no oásis de Dan, numa região onde tem uma cidade chamada Palmira. E ali ele fica para se moldar às necessidades imediatas. Ele vive 3 anos. Agora não era mais aquele rabino cheio de dinheiro, né, respeitado por todo mundo.
ele agora trabalha como tecelão. É aquilo que ele aprendeu na sua juventude, aprendendo ao mesmo tempo a mensagem de Jesus. Seria como aguardar cair tudo dentro do seu coração de uma forma tão firme, ele raciocinar. É como se ele, naquele turbilhão, ele estivesse dando comida aos porcos. Ele estava raciocinando tudo aquilo. Compreende tudo e percebe que a verdadeira herança ainda estava por vir. Olha que mudança nesse homem. E agora, chegando na casa do Pai, no trabalho de divulgação da mensagem de Jesus, na casa daquele pai, agora ajustado à lei de amor. Então, na casa do Pai, ele não procura regalias. Como filho pródigo, eu não quero, me trate como menor. Ele, Saulo, passa pelas privações, pelas agressões, vive a partir de então. Olha a diferença. A partir de então, Saulo, mudando o nome para Paulo, que era comum mudar quando havia uma mudança tão grande, ele agora não vivia, na casa do Pai. Paulo não vivia na casa do Pai, mas na casa com o Pai. É muito diferente. Nós vamos falar isso a semana que vem com relação ao filho mais velho. Ele vivia na casa do Pai, mas não vivia na casa com aqui dentro, o Pai. Paulo era então como o trabalhador da última hora. Viu como dá para juntar o filho pródigo com Paulo de Tarso? Que maravilha, não? Que maravilha. Me desculpe, chegou na hora, já passou da hora, tá? Vamos pensar sobre isso? Pensemos nisso. E a semana que vem nós vamos falar do filho mais velho, tá bom? Então, por favor, fechemos os nossos olhos e agradeçamos a Deus, ao Pai, à espiritualidade, à nossa família, os nossos amigos. Agradeçamos a tudo, a todos, porque estamos descobrindo, a cada dia que passa, como é bom estar na casa com o Pai, ao lado do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos. Maria Leone, já passou mais gente aí que eu não vi. O Avelino, lá do Guarujá, hein? Né? Cristina, abraços aí para todos vocês, tá? Também. Landinha, Dr. Faria, estiver por aí, um abraço também, esposa. E vamos fechar logo porque tá difícil. Um grande abraço a todos vocês. Jesus no coração, álcool em gel na mão. Vamos continuar ainda por mais um período, tá? Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Muito obrigado pela companhia, tá? Tchau. Fiquem com Deus, todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.